Boa noite, turma da Filosofia da Educação 2. Então, agora, quinta-feira, dia 19 de março de 2026, teremos o nosso pré-fórum de estudos e leituras de Paulo Freire, que vai acontecer no mesmo horário da nossa aula, na sala 605. Eu encaminhei um livro que é do professor Jaime José Zitkowski, que num próximo vídeo eu vou tecer comentários sobre o livro, mas agora, em um primeiro momento, achei oportuno falar um pouquinho sobre Paulo Freire, que é um dos nossos autores da disciplina, para que a gente possa participar deste encontro, que é um encontro freiriano de uma rede articulada que se encontra há mais de 2 décadas, né? Para vocês poderem participar com mais propriedade. Sei que muitas de vocês e muitos já conhecem Paulo Freire, já leram algum livro, mas de qualquer forma achei oportuno então compartilhar com vocês alguns destaques com relação à vida, à obra e a importância do Paulo Freire para a filosofia da educação. Como vocês sabem, Paulo Freire, que o nome dele é Paulo Régulos Neves Freire, nasceu em 1921 e veio a falecer em 1997. É um dos autores educadores mais importantes da nossa educação brasileira e também latino-americano. Tem uma grande e importante repercussão internacional, como vocês já sabem, né? A relevância da vida e da obra do Freire não se deve apenas ao fato dele ter elaborado uma proposta de alfabetização de pessoas adultas, que muitas vezes atrelam Freire apenas, não que não seja importante, né, mas apenas a EJA ou a contextos não formais. Mas a relevância de Paulo Freire está, sobretudo, por ter construído uma compreensão ampla, crítica da educação como prática humana, como prática política, prática ética e epistemológica, ok? Na trajetória de Paulo Freire, sendo na vida e obra, aparecem questões que estão sempre articuladas. É uma reflexão teórica que nasce do contato, da experiência dele com a realidade social, com os sujeitos populares e com os conflitos também históricos do seu tempo. Então, quando a gente lê o Freire, a gente precisa situá-lo no seu tempo. Por isso que quando a gente faz esse estudo acerca da vida e obra de Paulo Freire, não se trata de conhecer apenas a sua proposta metodológica, né? Ou a sua experiência com a alfabetização de pessoas adultas. Mas é importante a gente entrar em contato com um modo de pensar, né? A educação, um modo de pensar e conceber o ser humano, um modo de pensar, conceber a construção do conhecimento, um modo de pensar a democracia e também a transformação social. Paulo Freire, eu já disse para vocês antes que ele nasceu em 1921 e foi lá em Recife. E a formação do Paulo Freire, uma formação humana e intelectual, foi marcada pela experiência no Nordeste, pela convivência com a cultura popular e também pelas próprias dificuldades materiais que ele viveu durante a infância e durante a sua juventude. Tem várias biografias de Paulo Freire que vale a pena vocês procurarem. Tem o Moacir Gadotti, Anita Freire, entre outros tantos, né? Que nós vamos identificar que Paulo Freire teve decisivas, né? Formações, as suas experiências familiares foi muito decisiva em sua formação. Desde a questão da escolarização, a relação com a própria linguagem, a própria leitura da palavra e do mundo, como ele se alfabetizou, e depois a sua própria atuação como professor de língua portuguesa, né? Então há aqueles que dizem, mas Paulo Freire não foi professor. Não, ele foi professor de língua portuguesa, atuou, né, foi educador no SESI de Pernambuco e também foi professor universitário. Essas experiências ajudam a compreender por que a obra do Paulo Freire não é separada da sua própria vida, da vida concreta, né? Então, Freire vai pensar e vai propor uma educação a partir das condições históricas de existência das pessoas, especialmente da classe trabalhadora, das classes populares.
Nos anos de 1950 e 1960, Paulo Freire se destaca pelo trabalho mesmo, né, com a educação de adultos e pela experiência na participação de movimentos de cultura popular, o MCP, né, e a experiência de Angicos e o Programa Nacional de Alfabetização. Então é importante situar o Freire entre a década de 50 e 60, com experiências político-pedagógicas bem importantes aqui no Brasil, que é o MCP, o Movimento de Cultura Popular, a experiência de Angicos e o Programa Nacional de Alfabetização. Com o golpe civil-militar de 64, o Freire foi preso e depois foi para o exílio. O exílio que ele viveu em países como poucos dias em Bolívia, depois em Chile, Estados Unidos, Suíça e experiências de trabalho também na África, foi um período que, ao mesmo tempo, marcado por saudade, dor, mas também de uma intensa elaboração intelectual. É ali que o Freire se torna muito reconhecido. Nesse tempo, a obra de Paulo Freire ganha densidade internacional e passa a dialogar com temas como educação popular, libertação, colonialismo, cultura, democracia, trabalho político, formação humana integral, reconstrução social. Então aqui a gente encontra, né, um Freire que vai tendo visibilidade internacional. Quando ele retorna ao Brasil, Paulo Freire atua em algumas universidades, na PUC de São Paulo e na Unicamp. E depois ele vai assumir como secretário de Educação na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em 89 e em 91, ali até 91. E nessa experiência na escola como secretário, né, de Educação Básica, ele vai dizer que a grande desafio dele é mudar a cara da escola. Então, ele ficou muito conhecido por esse desafio. A própria formulação identitária do Freire vai mostrar a articulação entre o lugar, a história e a universidade. Então, Freire reconhece, né, na sua atuação, mesmo que em São Paulo ou em outros países, que ele tem ele chama, né, a importância da influência do Pernambuco na vida dele, né? A sua recifensidade, que ele vai dizer, ou a sua pernambucanidade. E aí ele vai dizer a minha brasilidade e a sua presença latino-americanidade como dimensão que torna o Freire sendo ele, né, um homem do mundo sem perder o seu enraizamento que é lá no Nordeste ou no Brasil aqui. Isso é importante para a nossa disciplina de filosofia, porque Paulo Freire, né, vai dizer que o universal não anula o concreto, né, que bem ao contrário, né, o universal nasce do concreto, nasce de onde somos, né? E é comum que Paulo Freire seja reduzido, como eu disse antes, ao, abre aspas, métodos de alfabetização. Essa redução, essa leitura é muito insuficiente, porque a obra do Freire constitui uma teoria da educação muito mais ampla, né? Construída ao longo de décadas e reelaborada criticamente pelo próprio autor. Isso é muito importante, né? Então, entre os escritos, né, não diria mais importantes, mas que eu destacaria como escritos que devem ser lidos para aquelas pessoas que querem conhecer melhor Paulo Freire em seus diferentes momentos, eu sempre indico Educação como Prática da Liberdade, a própria Pedagogia do Oprimido, Extensão ou Comunicação, Ação Cultural para a Liberdade, Pedagogia da Esperança, Cartas a Guiné-Bissau, a Importância do Ato de Ler, a Educação na Cidade, Política e Educação, né, e Pedagogia da Autonomia. Este último, a maioria, né, já teve contato com o livro. Esse conjunto de obras mostra para nós que Freire vai realmente de uma experiência lá de alfabetização até as reflexões sobre democracia, escola pública, formação docente, cultura, ética e política. A bibliografia sobre a vida de Paulo Freire, a obra, destaca que o pensamento dele não é um pensamento estático, é um pensamento que está em movimento. Ele revê posições, ele acolhe críticas, refaz formulações e vai aprofundando as suas categorias ao longo do tempo.
Por isso não existe um único Paulo Freire, fechado, pronto, né? Há permanências fundamentais em sua obra, mas também há deslocamentos, reformulações e aprofundamentos. Tem um professor que inclusive tem um canal no YouTube, que é o professor Afonso Celso Scogluia, que eu gosto muito, que vai mostrando pra gente que o itinerário intelectual de Freire passa por diferentes momentos, articulando dimensões psicopedagógicas, dimensões político-pedagógicas e aprofundando de forma progressiva, né, categorias como diálogo, conscientização, democracia e praxis em diferentes contextos. Para nós aqui, né, estudantes do curso de pedagogia e de uma disciplina que trata da filosofia da educação, algumas categorias são centrais para a primeira aproximação à obra freiriana com esse olhar da filosofia, né? A primeira delas trata-se da humanização. Freire parte da compreensão de que o ser humano é um ser inacabado. E conscientes dessa inconclusão, né, ele vai dizer assim, sim, somos seres inacabados, conscientes de nossa inconclusão, temos uma chamada vocação ontológica de ser mais. Então, ser mais para a humanização. A educação tem sentido porque os seres humanos não estão prontos. Nós formamos-nos de forma histórica, em movimento, socialmente, em relação com os outros seres humanos e com o mundo. Assim, gente, educar não é adaptar as pessoas a uma ordem dada. É participar de processos de formação que ampliam a nossa humanidade, a exemplo deste pré-fórum Paulo Freire, que vai acontecer no dia 19 na Faculdade de Educação. Eu havia dito antes que encaminhei um livro em PDF pelo grupo do WhatsApp do professor Jaime José Zitkowski, que vai interpretar o Freire, né? E, a partir do Freire, a categoria de humanização como um núcleo, né, dos seus fundamentos antropológicos da filosofia da educação freiriana. É importante dizer, então, um dos núcleos é a humanização. A segunda categoria é o diálogo. Em Paulo Freire, diálogo não é uma conversa educada, cordial, nem pode ser tratada como uma técnica, né, de uma aula que se quer participativa. Não, o diálogo é uma experiência epistemológica, uma experiência ética, uma experiência política. Por quê? Porque é epistemológica, prof. Fernanda, porque o conhecimento se constrói nessa relação entre sujeitos e mundo, numa relação dialógica e crítica e problematizadora, ok? Ela é ética, porque pressupõe reconhecimento do outro como sujeito. Vejam bem, né? Eu reconheço o meu outro como sujeito também do processo educativo. E é político porque se opõe ao silenciamento do outro, ao autoritarismo, à educação bancária. Então, o diálogo é uma forma de relação em que ninguém se educa sozinho e ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos em comunhão, né? Juntos. Os seres humanos se educam mediatizados pelo mundo, ok? E o pensamento freiriano radicaliza a ideia de defender, aqui está, né, uma questão importante para quem faz pedagogia, a inseparabilidade entre o ato de conhecer, o diálogo e a transformação da realidade. Então, o ato de conhecer, o diálogo e a transformação andam juntos, né? Uma outra categoria, então, a primeira categoria, humanização, a segunda categoria, o diálogo, e uma terceira é a conscientização. Para o Paulo Freire, não basta tomar consciência de algo de maneira imediata, não. A conscientização é um processo, é o desenvolvimento crítico da tomada de consciência. O que isso significa, Fer? Trata-se de ler a realidade de modo histórico, perceber as contradições, compreender relações de poder e situarmos, né, como sujeito capazes de intervir na realidade. Então, nesse sentido, vou pegar aqui a questão da alfabetização, tá? A alfabetização não pode se limitar ao domínio técnico da leitura, tampouco somente ao domínio técnico da escrita. Ela implica leitura do mundo. A educação deve contribuir para a passagem de formas que são ingênuas, de compreensão da realidade, para formas críticas e comprometidas com a transformação social.
Por isso que a quarta categoria, acompanhada aí, né, das anteriores, humanização, diálogo, conscientização, e agora vem a praxis. Em Freire não há separação entre teoria e prática. A prática sem reflexão tende ao quê? Está lá na Pedagogia do Oprimido, ao ativismo. A teoria sem inserção na realidade tende ao quê? Ao verbalismo. Então, a praxis é a unidade dinâmica em movimento entre ação e reflexão transformadora. Daí, né, a grande força da pedagogia freiriana para a educação, ou para os movimentos sociais, ou para outros contextos, né? A exemplo nosso aqui da formação docente. Ela valoriza a experiência, mas não idealiza a experiência, ok? Ela exige análise crítica da realidade, elaboração conceitual e compromisso histórico. Por isso que a quinta categoria é a politicidade na educação, que vocês ouvem muito, né? A educação não é neutra, toda educação é política. Freire insiste que a educação nunca é neutra, sim. Toda prática educativa supõe o quê? Escolhas, valores, projetos de ser humano e de sociedade. Reconhecer isso não significa, não é um sinônimo de reduzir a educação à militância partidária, não tem nada a ver com isso. Mas significa compreender que toda pedagogia envolve disputas em torno do conhecimento, em torno da linguagem, da cultura, do poder, até mesmo de autoridade. Eu volto aqui para o meu amigo Celso Scogluia, né? Scogluia, que observa que um dos eixos centrais da obra de Freire é justamente a inseparabilidade entre o político e o pedagógico. Então, ao mesmo tempo, Freire mantém uma defesa persistente da democracia, recusa qualquer tipo de saída autoritária, mesmo quando se aproxima criticamente de autores marxistas e de análises de classe, que a gente vai estudar também posteriormente. Para a filosofia da educação, aqui para nós, Paulo Freire é importante porque não trata a educação apenas como técnica de ensino ou como um ótimo gestor escolar, né? Ele pergunta em profundidade quem é o ser humano, o que significa conhecer, o que justifica a autoridade do educador, qual é a relação entre liberdade e educação, como a escola pode reproduzir ou combater a opressão, que ética deve orientar o trabalho pedagógico. E é nesse sentido, né, que a obra de Paulo Freire oferece fundamentos antropológicos, pedagógicos, epistemológicos, políticos e éticos para pensar a educação. Aquele livro que eu encaminhei do professor James Itkowski sustenta que, mesmo sem ter organizado um sistema filosófico formal, Freire construiu sim, no conjunto de sua obra, uma nova filosofia da educação, marcada por um humanismo libertador, pela crítica às racionalidades dominantes, pela valorização do diálogo, pela defesa da ética universal do ser humano, pelo compromisso com a transformação do mundo. Essa leitura do Jaime com relação a apresentar o Freire como um filósofo de uma nova filosofia da educação, ela é bem fecunda para o nosso curso de pedagogia, porque mostra que a filosofia da educação não é um conjunto abstrato de teorias desligadas da escola e desligadas da vida, né? Mas ela é uma reflexão radical sobre os sentidos mesmo da formação humana. Paulo Freire também é decisivo para deslocar a filosofia da educação de uma tradição que foi eurocêntrica, mais abstrata, né? Porque a reflexão vai nascer da onde? Da América Latina, do diálogo com sujeitos oprimidos, né? Da experiência histórica do colonialismo, da desigualdade, da luta pela democracia. Por isso que a obra de Paulo Freire, o conjunto de obra para pensar uma filosofia da educação, né, com base na realidade social nossa, sem abrir mão do rigor conceitual, é de extrema importância, né? E o Freire, né, a boniteza da obra de Paulo Freire está justamente em unir
densidade teórica ou compromisso histórico. Então, para quem nunca leu Paulo Freire ou leu apenas um livro, né? Para quem conhece ainda pouco o autor, uma boa entrada seria começar por 3 movimentos articulados. Eu sempre recomendo isso, né? Primeiro, conhecer a trajetória de vida de Paulo Freire, porque em Freire, biografia e pensamento estão ligados, né? Então, vale a pena pesquisar a biografia de Freire. Segundo, ler alguma obra introdutória, como Educação como Prática da Liberdade, para perceber o contexto de emergência das ideias dele. Um terceiro, e a gente precisa conhecer, ler A Pedagogia do Oprimido, porque vai entender que esse livro é central na vida do Freire, né? Que existe uma leitura atenta, reúne categorias filosóficas, políticas, pedagógicas bem densas. Depois, e a maioria começa por este último, né, que é a pedagogia da autonomia, mas eu colocaria junto a importância do ato de ler, porque tanto a pedagogia da autonomia como a importância do ato de ler ajuda a aproximar a reflexão, né, de Freire ao cotidiano da docência. A própria forma como ele escreve é muito bonita para quem é professor, para quem quer conhecer a proposta, a radicalidade da proposta do Freire como a educação emancipatória. E por fim, quero encerrar o vídeo, estudar Paulo Freire para nós da pedagogia é entrar em contato com uma das formulações mais densas da educação que se quer, né, uma educação para a libertação, como um ato de conhecimento crítico libertador e como compromisso ético-político com a humanização. A obra de Freire mostra, desde lá dos primeiros escritos, que ensinar não pode ser transferir conteúdo, conhecimento, mas que a gente precisa criar condições para a produção significativa do conhecimento. Que aprender não é receber passivamente o conteúdo, mas é interpretar o mundo. E que educar sempre é tomar posição diante da vida, diante da sociedade, diante da história. Por isso que ler Paulo Freire permanece fundamental na nossa disciplina de filosofia da educação. Ele vai contribuir para pensar a formação humana a partir do diálogo, da crítica, da democracia, da participação, da esperança e da praxis transformadora. Espero que a gente se encontre agora na quinta-feira e a gente possa dialogar mais em torno da vida e obra de Paulo Freire. Até breve e a gente vai se encontrar então na 605, dia 19.